nós enquanto pessoas, nós enquanto consumidores, muitas vezes nos colocamos nessa mesma situação. Daí as roupas, os carros, as casas, as motos, daí a necessidade do próprio capital desenvolver determinadas técnicas, né, para que possa chegar o produto àquele indivíduo e ele se sinta feliz ao adquirir aquele produto. Ou seja, ele passa a existir para o mundo, mas não passa a existir para ele. Está errado? Não está certo. A gente pega, por exemplo, o gancho da corrupção religiosa ou da corrupção educacional. E qualquer outro tipo de corrupção presente no mundo hoje. E aí você faz um simples questionamento para esses segmentos, né, e vai dizer por que existe a corrupção religiosa, por que existe a corrupção política ou por que existe a corrupção educacional. E eles não têm uma resposta. Se eles não têm uma resposta, eu não sou obrigado a acreditar na existência deles. Então eles não existem. Até que me mostrem por que as coisas são como são, eu não tenho a obrigação de acreditar nelas. De acreditar na religião, de acreditar na educação, de acreditar na política, de acreditar na ordem, no progresso, no poder. Eu não tenho a obrigação. Porque eles é que me fazem não existir. É que me mantêm sob regras. E eu só existo quando eu sou para eles. E não quando eles são para mim. Aí são eles que existem. Religião, educação, política são coisas, são nomes, são linguagens. Não são seres. Porque o político, ele é um cidadão como eu. O padre, o professor e assim por diante. Eles em outro plano, é só a linguagem, é só o tipo de existência, não a existência, o tipo de existência. Nunca chegamos aos pensamentos, são eles que nos vêm, vai dizer Heidegger, e ele completa, porque há simplesmente o ente e não antes o nada. A partir do momento que nós passamos a existir, a gente tem, como o próprio Sartre lembra, tem que se virar. Porque o existir do ser é uma autorrevelação do ser. Ou seja, a única verdade que nós temos em relação ao ser, em relação a nós mesmos, é a nossa existência. Eu acho que cortou. Cortou? Ou vai cortar. Não vai não, tem 10 minutos. Não ouve. Desse modo, Heidegger vai dizer então que o homem deve ser o pastor do ser. O homem, ele é dotado de uma verdade. Qual verdade? Eu existo. Se eu penso, se eu não penso, se eu faço, eu não faço, se eu tenho, se eu não tenho, eu existo, isso é um fato, eu estou vivo. Eu posso acreditar em outra vida, eu posso acreditar em reencarnação, em vidas passadas, em vidas futuras, tudo bem, eu posso acreditar no que eu quiser. Mas eu posso também não acreditar. Ou eu posso não acreditar. Mas o único fato que existe nesse momento é o ser aqui, o ser aí, como vai dizer Heidegger, o ser que existe. Então, ou eu escolho existir agora, ou eu corro o risco de não existir nunca mais. Dentro dessa perspectiva, o não existir, professor, poderia significar aquela pessoa que muitas vezes, ou na maioria de sua existência enquanto pessoa, enquanto cidadão, ele é conduzido pelas instituições ou por pessoas que fazem parte dessas instituições, quer seja religiosas, políticas, educacionais.
Porque aí de repente eu posso ser um reacionário e também não existir. E ser mal visto, e não ser notado. Então, em que consiste realmente a existência do ser humano? Aí, John, a gente entra numa perspectiva de naturalismo. Porque então eu existo dentro da naturalidade, eu existo biologicamente, eu estou vivo. Tudo mais que talvez eu disser ou eu fizer, corre o risco de cair no vazio, por um lado. Por outro, se eu deixo de ser manipulado, né, o Círculo de Viena fala isso, né, então nesse momento eu passo a existir. Erich Fromm menciona isso, né, eu passo a existir. Erich Fromm vai dizer, o primeiro homem, Adão, no caso, desobedeceu e só a partir daí passou a existir. Então, de certo modo, quando eu obedeço às instituições, quando eu obedeço à lógica que está aí constituída, por um lado eu não existo. Mas no caso de Heidegger, se eu não me aliasse ao exército alemão, aí que eu não existia. E aí nós voltamos à questão do ser enquanto tempo, ser enquanto espaço. Porque depende da realidade. A realidade é que esse ser, de fato... Se o que dá dinheiro em uma cidade, por exemplo, é trabalhar na empresa X, e eu não trabalho na empresa X, então eu não existo. Espera aí, mas quem trabalha na empresa X é explorado. Ah, então eu que não trabalho na empresa X existo. E aí Heidegger vai construindo aquilo que ele vai chamar de autorrevelação. Como é que o ser se autorrevela? Então não tem como eu dizer para o John ou para essa ou aquela pessoa como é que você deve existir. Como é que você deve aprender? Como é que eu vou dizer para um aluno como é que ele deve aprender? Não tem como. É ele que descobre se ele deve, como, quando, por quê, para onde ele deve existir. Podemos resumir que ele tem que encontrar de fato a razão. Não existe uma existência coletiva. Essa ideia de existência coletiva é muito ligada à questão da sociologia, à massa, né? Justamente. Já na filosofia social, a identidade. Que em Heidegger perde todo o sentido. Tem sentido eu ir num jogo do Brasil com uma camiseta da Argentina? Amém. Para mim tem sentido. E aí, para a torcida, a grande maioria, você literalmente poderá deixar de existir. A paulada. E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o